E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve aí o nosso esporte bretão, são notícias dos times, dados de transferências, estatísticas das partidas. Tem também agora a transmissão de jogos ao vivo, né, de algumas competições como o campeonato alemão e o campeonato francês. E o OneFootball ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O Cruzeiro jogou ontem, né, ficou num empate em 3x3 com o Guarani do Mineirão. Foi um resultado decepcionante quando a gente considera que o Cruzeiro precisava, né, e esperava essa vitória para dar um salto na tabela, mas quando a gente considera o contexto do jogo, o fato da gente ter ficado atrás 3 vezes no marcador e ter buscado um empate já com um homem a menos, acaba sendo até um resultado interessante. O empate nos manteve em 15º lugar na tabela com 24 pontos após 21 rodadas e o Cruzeiro só voltará a jogar daqui a 10 dias contra o Figueirense no Mineirão. Nós perdemos a chance de subir na tabela, visto que em caso de triunfo o Cruzeiro estaria nesse momento em 10º lugar na classificação. Na coletiva após o jogo, o Filipão elogiou o espírito de luta do time, que não se entregou em nenhum momento, mesmo quando estava com um jogador a menos, e que com 10 jogadores o time jogou melhor que com 11. Acabou não vindo a vitória, que era o objetivo, mas pelas circunstâncias o empate foi bom. Eu concordo com essa leitura do nosso treinador, mas discordo em outro momento que ele falou que o Cruzeiro teve uma exibição muito boa. Para mim não tem como afirmar isso, especialmente pelo que o Cruzeiro deixou de fazer quando estava 11 de cada lado, tá? A partida do Cruzeiro não foi boa, ofensivamente nós não criamos muito, a gente conseguiu fazer 3 gols, teve 2 bolas na trave, mas tirando esses lances a gente não conseguia articular jogadas com a mesma facilidade que o Guarani estava fazendo, por exemplo, e a nossa defesa foi uma peneira. Ter mostrado vontade, especialmente naquela reta final, não faz com que a nossa atuação tenha sido boa, tá? Pelo menos a minha concepção de bom futebol é bem diferente disso, e eu tenho certeza que o pessoal do Guarani tá lamentando muito os 2 pontos perdidos, porque se era para alguém ganhar o jogo, era o Bugre. Eles jogaram melhor que o Cruzeiro e mereciam vencer, mas a gente foi mais competente na reta final e conseguiu arrancar esse pontinho. O Filipão elogiou bastante o atacante Wellington, que fez nosso terceiro gol, disse que é um velocista nato que vem evoluindo e que devemos ir com calma com o jogador, mas que ele tá gostando bastante do atleta e ele vai ser aproveitado mais vezes. Eu fico feliz, né, porque é uma volta por cima aí do Wellington Torrão, coisa que o Patrick Bray também conseguiu de certa forma, apesar das falhas defensivas de ontem, mas é um jogador que foi colocado na lista de dispensa, ninguém entendeu muito bem, né, porque sendo um jogador jovem, até faria sentido você querer emprestar o jogador, mas dispensá-lo foi realmente um absurdo. Mas passou aquele momento, o jogador foi reintegrado, demorou um pouco a voltar a ter oportunidades e agora tá aparecendo como uma boa alternativa de segundo tempo, né? Então tomara que ele siga evoluindo, que ele receba mais oportunidades e que ele possa ser efetivo como foi ontem, né? Porque o gol foi muito bonito, uma cabeçada muito precisa. O Filipão também reclamou da arbitragem, que expulsou injustamente o William Potker no início do segundo tempo. As imagens da transmissão mostraram que a suposta cotovelada não aconteceu, o Potker nem toca no bidu do Guarani. Mas como todos sabem, na Série B não tem VAR. Foi um erro grave que obviamente nos prejudicou muito na partida, mas eu não tenho essa mesma convicção que muita gente está afirmando, que se não fosse a expulsão do Potker, o Cruzeiro teria conseguido virar o jogo, tá? Eu realmente não consigo afirmar isso, e até o próprio Filipão falou na coletiva, a gente jogou melhor com 10 do que estava jogando com 11, e isso não é culpa do Potker, tá? Ele fez até um jogo ok, marcou o gol, teve aquela bola na trave, a expulsão foi injusta, né? Só que eu acho que atribuir o empate ou o tropeço, de certa forma, apenas ao erro de arbitragem é tapar o sol com a peneira. O Cruzeiro não jogou bem. O presidente Sérgio também reclamou bastante do árbitro Patrício Correia Maia e disse que espera que a arbitragem sofra uma punição pela CBF. Além da expulsão, ele citou uma confusão no intervalo onde o Kaká teria sido agredido e o juiz nada fez. Cartola de futebol reclamar da arbitragem quando o time é prejudicado e não falar nada quando o time é beneficiado é a coisa mais comum do mundo, tá? E eu não acho que tá errado, tem que fazer isso mesmo. Se você se sentiu prejudicado, tem que reclamar. É um direito, um dever, e no futebol brasileiro a gente já viu inúmeros exemplos que esse tipo de coisa funciona. Quando um cartola vai ali na imprensa fazer uma reclamação com a arbitragem, ele não tá pensando no jogo que acabou, ele tá pensando
pensando no próximo jogo. Ele reclama porque sabe que o juiz vai entrar pressionado e ele pode ser beneficiado numa próxima partida. Aí você me pergunta, isso é certo? Não, isso não é certo. Isso acontece no futebol? Sim, isso acontece, isso é totalmente natural para o contexto do futebol, tá? Quem entendeu o paralelo com outras situações que aconteceram no clube agora vai pegar a referência aí. O atacante Zé Eduardo novamente não foi aproveitado no jogo de ontem. E saiu matéria no Super Esportes com fala do pai do jogador, dizendo que como ele não está recebendo chances no Cruzeiro, vão tentar levá-lo de volta emprestado para o América de Natal. O que me incomoda nessa história é porque quando o Zé Eduardo veio para o Cruzeiro de volta do empréstimo, todo mundo falou sobre isso. Gente, o Cruzeiro vai trazer um jogador para uma posição que já tem vários atletas e provavelmente o Zé Eduardo não vai ter chance no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro foi lá e deu 15% dos direitos econômicos para trazer o cara poucos meses antes de terminar o empréstimo dele, né? E agora o jogador já está possivelmente sendo envolvido num novo empréstimo com o mesmo clube. Todo mundo anteviu a cagada que o clube estava fazendo, não foi falta de aviso, o clube foi lá e fez, né? E agora vamos ver se o Cruzeiro consegue acertar alguma coisa, tentar pegar alguma coisa desse percentual de volta, se realmente for emprestar novamente o Zé, tá? E aí eu acho que a gente deve pontuar também quantos gols ele não poderia ter feito aí nesse 1 mês e meio desde que voltou ao Cruzeiro e ficou basicamente no banco, tá? O Zé Eduardo foi relacionado para 8 partidas, em 7 ele só ficou no banco e ele entrou contra o Oeste. Ele jogou menos de 15 minutos naquele dia e foi a única chance que ele teve aqui no Cruzeiro. E o Filipão até justificou a entrada do Thiago no jogo ontem, dizendo que queria um atacante mais alto por causa da bola aérea e tudo mais. Eu não vejo problema nenhum, eu realmente acho que pelas circunstâncias do jogo, o Thiago era mais indicado do que o Zé Eduardo naquele momento, né? Mas o Zé Eduardo não ter recebido nenhuma chance e o Sassá ter várias é uma coisa que é difícil da gente entender. É triste a gente ver que o Cruzeiro, em vez de potencializar seus jovens jogadores, a gente prefere seguir atrasando a vida dos caras, né? O cara tava jogando, se desenvolvendo, metendo gol, o Cruzeiro trouxe de volta, deixou no banco e o cara agora tá insatisfeito e eu acho que ninguém vai julgar o cara por estar chateado, né? Afinal, você tá jogando, titular, metendo gol, valorizando, felizão, aí os caras falam, não, vem cá que você vai ter uma chance. Traz e só deixa o cara sentado no banco, é errado por parte do clube. É lógico que o Zé Eduardo não vai dar chilique, não vai sair do clube, ele é um profissional, ele tem contrato com o Cruzeiro e ele tem que cumprir, mas que é uma sacanagem do clube e uma desvalorização da própria mercadoria, sem dúvida é. Outra situação que o Filipão abordou na coletiva é que o Cruzeiro está com conversas adiantadas para contratar 2 jogadores. O pessoal do All Sport noticiou que esses atletas são o Rafael Sobis, do Ceará, e o Jonathan Copete, do Santos. O Copete tem 32 anos e não pode ser inscrito pelo Santos porque eles estão punidos pela FIFA e por isso o colombiano seria emprestado ao Cruzeiro até o fim da Série B. Ele pode jogar como atacante, ponta esquerda e até lateral esquerdo. Eu acho o Copete um jogador tecnicamente bem limitado, mas essa polivalência faz ele se tornar até um jogador interessante e depois da partida ruim que a gente viu do Patrick Bray na parte defensiva ontem, acho que todos concordamos que o Cruzeiro precisa de um jogador que possa fazer esse papel eventualmente. O Copete pode ser usado no ataque, mas eu acho que ele viria para o Cruzeiro mais até para ser aproveitado como uma alternativa para qualquer posição, incluindo a lateral esquerda, até porque ele é um jogador bem forte fisicamente e isso pode fazer a diferença. Ele não joga desde março, tá? Mas o desempenho dele nos treinamentos foi muito elogiado pelo Cuca, que é o treinador lá do Santos, e que queria aproveitar o Copete, não pôde por causa dessa punição na FIFA mesmo. Até o momento a negociação não está fechada, mas pode ser que essa semana tudo seja encaminhado. Assim como o retorno do Rafael Sobis ao Cruzeiro, clube que ele deixou no fim de 2018. Ele não vem sendo titular no Ceará, mas deve jogar amanhã pela Copa do Brasil porque o Vozão tá com alguns desfalques. Em 2020 ele fez 40 jogos e tem 8 gols. Creio que todo mundo conhece muito bem o Rafael Sobis, ele tava aqui no Cruzeiro até outro dia, né? É um cara muito bom de grupo, que se esforça pra caramba, super dedicado, teve uma passagem muito vitoriosa pelo Cruzeiro e parece de fato gostar do clube. Agora, se em 2018, quando ele foi embora, não tinha ninguém chorando com a saída do Rafael Sobis, porque em campo ele não tava jogando um grande futebol, quase 3 anos depois, a tendência é que ele esteja jogando a mesma coisa ou ainda menos, tá? O Sobis não tá ficando mais jovem, já tá com seus 35 anos e eu temo que a gente esteja repetindo o erro de apostar demais em medalhões, tá? Se eu fosse o Sobis particularmente, eu não voltava ao Cruzeiro de forma alguma, até porque ele tem uma imagem positiva da passagem pelo clube, ganhou títulos e tudo mais, e eu acho que ele só tem potencial para arranhar essa imagem no momento. Dentro de campo eu realmente tenho
muita dúvida se ele vai conseguir ajudar o Cruzeiro. Fora de campo eu tenho certeza que vai, porque é um cara bom de grupo, todo mundo sempre elogiou muito o caráter desse atleta, tá? Mas dentro de campo, sei lá, ele fez 8 gols nesse ano, beleza, né? É mais do que o Moreno, que o Sassá e tudo mais. Tudo bem, mas não é um cara que tá voando também. O Sobis está movendo uma ação trabalhista contra o Cruzeiro por salários e outras coisas não pagas, né? O clube, inclusive, já foi condenado em primeira instância a pagar mais de 3 milhões e 200 mil reais a ele, mas essa situação não deve impedir uma vinda do jogador, tá? Inclusive pode entrar como parte aí numa negociação, num acordo, o Sobis viria ganhando um salário dentro do teto do Cruzeiro e poderiam também fechar um acordo legal aí para pagar parcelado essa questão que o clube de fato deve para ele, até porque são questões que não foram honradas naquele contrato antigo que ele tinha com o Cruzeiro, né? Então isso aí não é nada que desabone o jogador. Eu só espero que se o Sobis realmente vier pro Cruzeiro, a torcida se lembre muito bem de quem é o Rafael Sobis, né? Porque na primeira vinda pro Cruzeiro, a galera tinha uma imagem do Sobis que nunca justificou a realidade. Se você olhar a carreira dele toda, a única vez que ele fez mais de 20 gols numa temporada foi em 2005, né? Tem 15 anos. O Sobis não é um artilheiro, ele é um jogador que pode ajudar, ele joga pro clube, ele faz um gol de vez em quando, mas ele não é aquele cara que vai decidir jogo toda quarta e domingo. Então vamos aguardar se essas negociações se confirmam ou não. Essa situação do Sobis só vai ser definida mais pro final da semana, até porque ele deve jogar amanhã a partida do Ceará pela Copa do Brasil, tá? E eu só gostaria de deixar uma pergunta, né? Se você acha que com o Rafael o Cruzeiro sobe pra Série A. E pra fechar, vamos falar um pouco de especulações de saídas. O Samuel Venâncio da Itatiaia trouxe informação que o Marquinhos Gabriel recebeu sondagens de Bahia e Fortaleza. Até agora nada definido, mas ele pode acertar sua saída nos próximos dias. E o All Sport noticiou o interesse de clubes chineses no atacante Ayrton. No entanto, a matéria não fala qual que é o clube, cita um valor de 7 milhões de reais, mas deixa claro que não tem proposta, é só uma sondagem até o momento. Acho que todos concordamos que hoje o Ayrton é um jogador muito importante no time do Cruzeiro e a gente só pode abrir mão desse atleta se receber uma proposta realmente muito boa, tá? Muito boa mesmo. Mas eu acho que essa matéria, no final das contas, foi só caça-clique mesmo. Até porque não fala um clube, não fala detalhe e tal. Eu acho que isso aí não tem proposta nenhuma e acredito que o Ayrton ficará no Cruzeiro pelo menos até o final da Série B, tá? Com relação ao Marquinhos Gabriel, se for embora hoje, já foi tarde, né? Convenhamos que não vai nos ajudar, não tá muito afim também e tomara que o Cruzeiro consiga achar uma negociação que seja em definitivo, né? Ou pelo menos um empréstimo até o final do contrato dele, para que a gente não corra o risco desse fantasma voltar. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!